Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Enfim, chegou a canonização. Habemos Santa Rita de Sampa. Depois da aventura com a marca da Zorra, em 1997, chegou a hora de um álbum de inéditas, retomando efetivamente a parceria criativa da dupla depois de 7 anos. O último álbum feito por eles havia sido de 1990. Rita e Roberto voltam a unir a química especial que só eles têm, assinando 8 das 12 faixas. As primeiras demos foram gravadas no dia 26 de abril de 2006, no Digital Studios, em São Paulo, ainda durante a turnê A Marca da Zorra. As músicas foram Homem Vinho e Menino de Braçanã. Contrato assinado com a Polygram para 3 discos, Rita e Roberto voltam ao estúdio para gravar as novas músicas e convidaram novamente Mugi Canásio para dividir a produção. O álbum foi quase todo gravado em Los Angeles, com muitos músicos americanos, assim como haviam feito em Bombom. Mas dessa vez, Rita e Roberto estavam mais presentes para garantir que o resultado soasse com a cara da dupla. Rita havia sofrido um acidente e quebrado um osso no maxilar. A cirurgia era complicada e a previsão era de que teria grandes chances de prejudicar a abertura da boca, afetando e talvez até impossibilitando a maneira de cantar. O jornalista e radialista Bernardo Araújo lembra dessa história. Ela sofreu um acidente doméstico, né? Caiu de uma varanda, fraturou e teve que costurar a mandíbula. Tinha até uma dúvida se ela poderia voltar a cantar. Mas aí ela se recuperou e eles foram para Los Angeles gravar com a produção do Roberto, com o Mugi Canásio, né, o produtor brasileiro que mora lá, e fizeram um disco de rock bem redondo e bem com cara de Rita Lee. Mas a recuperação dela surpreendeu a todos. Mugi lembra. Logo depois que a Rita caiu e quebrou o maxilar. E de tantas coisas maravilhosas que eu me lembro desse disco, mas eu me lembro de uma, que era como é que a gente resolveu o problema da pina. Pina era o pino que a Rita tinha, que ela chamava de pina, né? Ah, maravilha, né? Até nisso ela manda bem pra caramba. A estrutura musical do disco foi feita de uma maneira bem diferente do que eu tenho o hábito de fazer, o que até mesmo o Roberto tem o hábito de fazer. Quer dizer, menos até o Roberto do que eu. Por consequência do pino e de como é que a gente ia organizar e ver as músicas, o que eu sugeri? Eu falei, vamos pro estúdio. Roberto, você faz as harmônias, as guitarras ou violões que tem que fazer. Aí vem a Rita, ela canta o lead, faz as dobras vocais, as harmonias, tudo que tem que ser feito. Quando estiver pronto, eu começo a trazer os músicos. Aí trouxe Vini Colaiuta, Nils Tuppenhausen, fui trazendo Steve Travaglione, fui trazendo os músicos e eles foram completando o conteúdo que eles encontraram. O processo de gravação de um disco em estúdio acontece de uma forma curiosa. O cantor coloca uma voz guia com alguma base. Na sequência, os músicos entram gravando em cima dessa voz, para no final o artista voltar ao microfone e colocar o que chama de voz definitiva. Acostumado a trabalhar com grandes astros internacionais e com diversos Grammys na estante, Mugi lembra que a partir desse álbum encontrou uma maneira diferente de produzir. Mas foi nesse disco aí que nasceu em mim essa necessidade de fazer com que os músicos toquem para uma voz final definitiva, para que eles consigam acompanhar as nuances do lead singer, do cantor, da cantora, né? E não tem nada que um bom músico goste mais do que isso, porque ele sabe exatamente por onde caminhar, porque o lead é predominante e definitivo, não é tipo assim, não, toca aí porque isso é uma voz guia, depois a gente vai mudar. Você vai mudar o quê que vai mudar, né? Todos os discos que verdadeiramente me influenciaram foram feitos dessa maneira. Nós estávamos, por consequência de uma intoxicação tecnológica, estávamos invertendo a pirâmide, né? A última presença na obra era do lead singer, quando, na verdade, isso é um equívoco absurdo, na minha maneira de ver. Cada um faça o que acha que deve fazer, eu não vim aqui para estabelecer regra de nada e dizer, eu estou falando que, na minha percepção, a diferença é muito grande quando você tem um lead. E esse disco foi feito dessa forma. Faixa que abre e batiza o disco, Santa Rita de Sampa é uma obra-prima de Rita e Roberto. Levada irresistível, refrão delicioso, a letra é um autodeboche com a marca da Rita. Ela se apresenta como defensora dos frascos e comprimidos, padroeira de São Gererê, entre outras pérolas, e vai abençoando bairros de São Paulo como Butantã, Pompeia e sua Vila Mariana. Bernardo Araújo faz uma conexão interessante com essa música. Santa Rita de Sampa, que é meio uma música autobiográfica, inclusive
ela me lembra, e só eu devo fazer essa conexão meio bizarra, o Motley Crue, que tem a música Saints of Los Angeles, que é uma música... Curiosamente, os dois artistas, sem a menor influência de um em cima do outro, fizeram músicas autobiográficas se autossantificando. E dois artistas que jamais foram santos, tanto a Rita Lee quanto o Motley Crue. Bom, talvez a semelhança termine aí. Mas aí a Santa Rita de Sampa é uma forma como ela fala de si. A Rita Lee também, ela é sempre cuidadosa e criativa nessas aliterações e trocadilhos, e esse disco tem isso de cima a baixo, né? Rita e Roberto queriam que essa fosse a faixa de trabalho, mas a gravadora preferiu apostar em uma outra dobradinha. As rádios populares receberam fruta madura, e as rádios pop ficaram com a polêmica Obrigado Não, que traz na letra uma série de provocações e temas espinhosos. Essa música ganhou o clipe dirigido por Grion Cardia, também responsável pela arte gráfica do CD. A estreia foi no Fantástico no dia 10 de agosto e chamou a atenção pela cena inicial, que mostra dois militares fardados em um suculento beijo na boca, protagonizado pelo bailarino César Castro e pelo modelo Torres Bandeira. Se o primeiro beijo gay em novela só foi acontecer em 2013, 16 anos antes, Rita já tinha promovido um, em horário nobre, para escândalo dos conservadores acomodados. Afinal de contas, eles que se incomodem. Esse álbum tem uma curiosidade que soaria esquizofrênica na obra de qualquer artista, menos na de Rita e Roberto. Só eles podem colocar, lado a lado, uma música com participação da banda Raimundos e outra com Ginga. Mugi Canásio lembra. Primeiro de tudo, é o seguinte, a Rita adora o Ginga, né? E também tem o outro lado. O Ginga é um músico extraordinário, né? É um dos maiores violonistas com que eu tive o privilégio de trabalhar. E aí entra o lado do guitarrista do Roberto, que também admira, quer dizer, o lado de músico do Ginga, primeiro de tudo. E os Raimundos, eu acho que é um pouco, assim, a gente está contemplando um pouco a irreverência da qual ela foi a porta-bandeira durante muito tempo, né? Durante muito tempo, não, da vida inteira, né? Eu não me lembro quando exatamente que ela teve a ideia ou que veio, mas eu me lembro ela chegando falando assim, cara, eu queria fazer essa faixa com Raimundos. Aí eu parei e falei, Raimundos, é mesmo? Mas eu não falei surpresa por desmerecimento, não, né? Por surpresa mesmo, né? Porque eu achava eles maravilhosos, ainda acho. Infelizmente, o Caniço nos deixou agora, foi um cara super bacana. E a gravação foi um momento histórico também, né? Porque todo mundo no estúdio e nós trocando ideia, conversando, aí falou, ok, vamos nessa, vamos embora. E fizemos a faixa. Mas você tem razão, né? Só Rita coloca no mesmo disco Ginga e Raimundo. A vontade de convidar Ginga veio quando Rita e Roberto ouviram o álbum Cheio de Dedos, do compositor, violonista e dentista, como o pai de Rita. Ginga lembra da gravação e do convite. Tive a honra de ser convidado pela Rita, pelo Roberto Carvalho, pela Rita Lee, para fazer o arranjo do Tum Tum, né? O nome do samba. E eu fiz o arranjo para violão, chegamos no estúdio e foi um clima maravilhoso. A Rita ficou encantada. Eu me lembro que logo depois ela fez um programa do Jô Soares, falou muito de mim, ela era uma pessoa muito generosa, mas a impressão que eu fiquei da Rita é de uma pessoa super simples, de uma hipersensibilidade, uma pessoa muito generosa, uma pessoa da melhor qualidade. A obra dela reflete o ser humano que estava dentro daquela ruivinha, daquela figura imortal. A música Tum Tum não era inédita. Já havia sido gravada por Maria Alcina em 1979 e Rita retomou com pequenas alterações na letra. Maria Alcina lembra da história. A gravação dessa música se deu num momento muito, assim, muito simples. Eu estava gravando o disco Plenitude. Foi uma sugestão, sim, do produtor, né? Eu estava gravando na Copacabana e ele lembrou nomes que eu pudesse estar ali trazendo para o disco, né? Que era LP ainda. Isso foi nos anos 80. E surgiu o nome da Rita Lee também. Porque é uma época assim que a gente tinha contato com os compositores para pedir música, os produtores também pediam, né, as músicas para os compositores, e eu liguei para ela, e nossa, ela foi super amável comigo, assim, e divertida, e bacana, ainda falamos em fazer juntas televisão. Foi um momento assim muito muito legal, assim, sabe? Ela foi super bacana
e mandou a música Tum Tum para mim, e Rita Lee e Roberto de Carvalho. E eu gravei, e ela veio gravar essa música, gravou, né, a música também, e com uma outra levada, um balanço bem diferente, assim, sabe? Bem bacana, assim. E agora, vendo alguns momentos da vida dela, né, que vieram à tona, assim, é que eu percebi mais ainda, né, porque eu percebi naquela época o quanto ela era ligada a todas as pessoas, a todas as coisas que aconteciam na música, né, ligada a todo mundo, assim, a coisa que me deixa, que me passou, aliás, assim como ela foi delicada, divertida comigo, assim ela era. Ela foi, né, com todos nós, né, da música. Às vezes a pessoa pode nem estar assim junto com você ou isso ou aquilo, mas está ali te curtindo, né, divertindo com você e tudo. E assim é a Rita Lee, né? E uma pessoa assim não morre, né? É eterna. Anos depois, a música ainda foi citada em um trabalho sobre Moreira da Silva. E eu me lembro também, teve um cantor, ele é carioca, estava fazendo alguma coisa, eu acho que sobre samba, ou Moreira da Silva, alguma coisa assim, que ele foi falar com a Rita Lee sobre essa música. Porque ela ela tem samba de guitarra, como ela fala, né? No tu jacatumbalá, biscatumbalá, jacatumbatinga, o serebereba, biscatumbalá, jacatumbalá, tum tum jacatumbalá, biscatumbalá, jacatumbabola. Eu bato samba de guitarra, eu gosto tanto de café quanto de Coca-Cola. É, isso aí. Ele veio falar comigo porque ele foi perguntar da Rita Lee sobre essa música, né? Ela falou que tinha dado essa música pra mim. Quem sabe dessa música é a Maria Alcina. Eu fiquei tão feliz. Realmente ela fez pra mim. E quando eu fiz o show com o Moreira da Silva, no projeto Pixinguinha, eu cantava essa música. E ele adorava, porque, né? Porque tem ali o break, né? Ele tinha essa música como um samba de break também, né? O samba e o samba de break estão inseridas nessa música. Já com a banda Raimundos, Rita retomou o Ando Jururu, lançada originalmente em 1974 no álbum Atrás do Porto Tem Uma Cidade. A versão suja hardcore com cara dos Raimundos havia sido apresentada em um especial de TV com o show A Marca da Zorra e convidados, e foi repetida depois na cerimônia que homenageou Rita no Prêmio Sharp de Música. A gravação para o álbum aconteceu no dia 1º de abril de 97, no estúdio AIR, no Rio, com presença da MTV, que exibiu depois uma matéria sobre o encontro. O repertório do álbum é inspiradíssimo e traz Jardim de Alá, que antes havia sido batizada como Liquidificação Paraíso. Parceria de Rita com a compositora niteroense Matilda Kovac fala das religiões e seitas que vendem espaço no além. Do álbum solo de Roberto, retomaram O Que Você Quer, parceria dele com Arnaldo Antunes. Apesar de não ser um álbum muito lembrado, Santa Rita de Sampa tem um espaço importante na vida de quem o conhece. O jornalista Antônio Carlos Miguel é um dos entusiastas. Lançado em 1997, esse álbum foi seu melhor na última década do século XX e tem lugar entre os 10 mais de sua carreira. É uma renovada celebração ecumênica da diversificada música de Rita. Pop aberto a diferentes vertentes, mas sempre original, com a marca registrada da Santa Profana Paulistana. Rita se desnuda. Ela é tanto a defensora dos frascos e comprimidos, quanto a protetora dos animais abatidos, e ainda a desvairada da Pauliceia, a mãe menininha da Pompeia, a marginal de Vila Mariana, a sofredora corintiana, a padroeira de São Gererê. Melhor perfil não poderia existir. A autocrítica, ela dá uma rasteira nos conservadores e nos críticos. Santa Rita de Sampa é uma das 8 composições da dupla Rita e Roberto que mantém um alto nível em faixas como Normal em Curitiba, Fruta Madura, Tum Tum, Longe Daqui, Aqui Mesmo, Dona Doida, Obrigadão e Homem Vinho. Na letra desta, ela homenageia Caetano Veloso, retribuindo o afago que o baiano fez à paulistana em Sampa. No retrato do artista enquanto maduro, segundo Rita, como os bons vinhos, ele melhora com o passar do tempo.
Nos últimos versos, parodiando o clássico de Dorival Caymmi, a sempre mutante pergunta e responde: o que é que Caetano tem que nem todo baiano tem? Ele é o Coringa e o Rei, meu eterno Dorian Gray. Bernardo Araújo também é outro que joga luz nesse álbum. Santa Rita de Sampa, de 1997. É um disco que eu escolhi para dar uma comentada aqui da Rita Lee, que eu acho que é um disco um pouco esquecido e um disco muito interessante para você acompanhar, entender a discografia da Rita Lee, que é meio errática, né? Que vai meio para muitos lados. Mas primeiro, é um disco essencialmente de rock, tem muita guitarra, tem distorção. Não é um disco daquela Rita Lee popzinha, pianinho. Tem todos esses lados, entendeu? Tem marchinha, né? Porque Dora Doida, com aquela citação de Cadê Zazá, da novela Zazá. E, aliás, isso é um lado muito importante e representativo da carreira da Rita Lee. As novelas, né, uma das artistas com mais música em novela, uma quantidade absurda. Aí teve aquela novela Zazá, com a Fernanda Montenegro, e a marchinha clássica, né, Cadê Zazá, cantada pela Rita Lee. E ela tá como citação na música Dona Doida, que é uma parceria dela com o Roberto. E, então, é um disco com muita cara de Rita Lee, mas é um disco essencialmente de rock, como eu falei, com muita guitarra, você ouve as guitarras. Essa produção deu uma polida e talvez um upgrade no som da Rita Lee. É um disco de anos 90, com cara de anos 90, tanta cara que tem os Raimundos, né? O disco termina com mais uma música inusitada, Menino de Braçanã, clássico da música caipira, parceria de Luiz Vieira com Arnaldo Passos, que na época também havia sido revivida por Zizi Posse. Mug lembra. Eu acho que Meninos do Braçanã, eu posso estar enganado, era uma canção que o pai da Rita gostava muito e cantava para ela. Eu tenho uma vaga lembrança disso, assim, ela falando. Amava o pai dela, o pai amava toda a família, obviamente, né? Mas eu acho que ela tinha isso, essa música era uma coisa que estava ecoando na cabeça dela, até que, como tantas outras, pô, a quantidade de coisa, né? Antônio Carlos Miguel completa. Fecho provando que, sem preconceitos, aberta a todos os credos e gêneros, a Santa Rita de Sampa ilumina diferentes épocas e regiões. A turnê que seguiu pelo país depois do lançamento do álbum tem uma grande adesão. O guitarrista Beto Lee, filho mais velho de Rita e Roberto, assumiu uma das guitarras, iniciando efetivamente uma parceria na estrada com a família. Em Santa Rita de Sampa, Rita e Roberto fizeram o que sabem de melhor. Um pop variado, relevante, delicioso, que não envelhece fácil. Eles batem samba de guitarra, sonham, protestam e divertem. Bendita Santa Rita de Sampa. Um recadinho antes de terminar. A cantora Felipe Cato mandou um recado. Muita coisa para falar sobre a Rita Lee, porque ela foi uma das minhas grandes ídolas quando eu era criança. Quando meu pai, minha mãe, né, estavam lá ouvindo os discos da Rita Lee com Roberto de Carvalho. Ela sempre esteve muito presente, né, na nossa vida, na novela, no rádio. E eu, como já comecei a esboçar um gosto pelo rock and roll desde criança, para mim era uma coisa assim, a Rita Lee me interessava muito pelo rock and roll mesmo, assim. Gosto como ela se porta, gosto do que ela pensa, gosto de como ela se posiciona, gosto de tudo que ela fez. Eu acho que ela não tem defeitos, ela é uma mulher brilhante, uma das maiores artistas desse país, quiçá do mundo, e uma honra a gente poder viver num lugar que tem Rita Lee, pra gente poder se emocionar e se rebelar também, ficar bem louca e tacar fogo no patriarcado. É isso aí. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.